Em um mundo que é feito de aparências, feliz é aquele que é feito de verdades. John Hemidfi. Muito bom dia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vos abençoe. E nós devemos ser sempre agradecidos pela verdade. A verdade sempre triunfou. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Palavras do apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu gostaria até de repetir o versos 7 e 8. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Mas observem isto aqui. Uma mentira, por um tempo, ou por um grande tempo, ou um curto, ou por muito tempo, pode se parecer verdade. Pode levar as pessoas a pensarem que aquilo é verdade. Mas chega um tempo que a luz brilha, mas quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Não tem como isso não acontecer. Uma mentira pode se parecer verdade por um tempo. Agora, esse tempo pode ser curto, médio ou longo. Por muitos anos, ela pode se parecer com a verdade. Agora, mas quando a luz chega, as trevas são dissipadas. E quantas vidas, quantas aparências, elas são mentira. Até que a máscara cai. Existem, esse meio nome. Mas chega a hora da máscara cair. E quando a máscara cai, então mostra o horror que está por trás da máscara. Bom, isso é correto. A Bíblia mostra isto. Não tem como fugir de uma realidade. Porque eu posso fingir uma santidade. Não é difícil, não. Ter uma aparência santa. Mas lá no profundo não existe santidade. Eu não estou dizendo que as pessoas que têm aparência santa são mentirosas. Eu estou dizendo que tem pessoas, até eu mesmo, posso ter uma aparência santa, não é difícil. Colocar uma Bíblia assim no meu peito, ter aquele semblante de santidade, aquela moralidade. E como as pessoas dizem, né? Uma cara séria. E até bravo contra o erro. E até xingar Satanás.
e até pregar contra o pecado, mas lá dentro a santidade não está lá. Uma hora aquilo vem à tona. Então, às vezes, as pessoas se enganam, né, com a aparência. E a aparência não é tudo. Agora, todo verdadeiro cristão, genuíno cristão, toda mulher genuinamente cristã, ela tem aparência santa, ele tem aparência santa. Então, o profeta diz: você pode encontrar pessoas, mulheres no inferno que nunca cortaram seus cabelos. Você pode encontrar pessoas, mulheres no inferno, que nunca saíram de shorts na rua. Mas elas não tinham santidade interior, que é próprio Deus. Mas, em outro lado, ele diz: você pode encontrar muitos dizimistas ali, no inferno. Mas no céu, porque filhos de Abraão são dizimistas, diz o profeta. E a Bíblia. E Levi pagou o dízimo estando ainda nos lombos de Abraão. E o dízimo não é da lei, como muitas pessoas tentam dizer que é da lei. É muito antes da lei. Quantos anos veio Abraão antes da lei? A lei foi trazida por Deus através de Moisés, no Monte Sinai, 400 mais de 430 anos depois de Abraão. Porque nós temos entendido que Israel ficou mais 30 anos, que Deus falou que Israel seria 400 anos que ele ficaria no cativeiro, peregrinando em terra alheia. Mas chegou o momento da promessa se cumprir, Israel não estava pronto. Teve que ficar mais tempo lá, no cativeiro. A luz tinha chegado, o profeta tinha sido levantado, mas eles não estavam prontos. Ah, quantas pessoas não estão prontas para ouvir a verdade, né? A luz raia e as pessoas preferem caminhar em trevas. Então, estávamos falando sobre a santidade. Eu pegar uma Bíblia, colocar um terno, um paletó e uma gravata e andar até devagar. Então as pessoas olham e dizem: aquele rapaz lá, aquele irmão, ele parece que é bem crente, né? Tem uma aparência de santidade. Mas pisa no pé dele. Pisa no pé dele. Vai ver qual que é a reação. O que está lá dentro se manifesta na mesma hora. Mas, repito, versículo 8 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, do 13º capítulo. Então, portanto, o 8º versículo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, trago para vocês nesta manhã uma grande verdade. Não minha, mas de Deus através de seu profeta. Então eu digo, creio na Bíblia, mas não obedece à Bíblia. Faz tudo o contrário à Bíblia. Creio na mensagem, mas faço tudo o contrário que a mensagem ensina. Ajo segundo aquilo que é melhor para mim. Mas vejamos o parágrafo 40 da mensagem Som Incerto, da voz de Deus. Parágrafo 40. O profeta vai trazer uma verdade agora. Para mim não importa a que igreja as pessoas pertençam. A coisa principal é se elas são cristãs. Se você é católico, se você é protestante, se você é metodista, batista, ou seja, o que for que seja, contanto que você seja cristão. Essa é a coisa principal. Cristo não olha para a sua igreja a qual você pertence.
seja ela a mais velha ou a mais nova, a mais bonita ou a mais feia, a maior ou a menor, a que tem mais dinheiro ou a que tem menos. Porque não é só porque tem pouco recurso que quer dizer que está a verdade, não. Não se engane, não, gente. Não deixa se enganar, não. Você tem que basear-se no princípio da verdade bíblica, apostólica, profética, não em aparência. Nada disto. Você tem que se firmar na verdade, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Ver se as ações condizem com os ensinamentos proféticos. Ver se as ações combinam com os ensinos dos apóstolos na Bíblia Sagrada. Como agir. Olha, Cristo não olha para a sua igreja a qual você pertence, porque elas todas perecerão e acabarão algum dia e se dissolverão e não mais serão lembradas. Oh, mas aquela igreja tão... Porém, o princípio do cristianismo são as condições do coração para com Deus. E é nisso que gostamos de concentrar a atenção. É conhecer o irmão, não pela igreja a que ele pertence. Ah, você não pertence à minha igreja? Você não pertence? Que é isto? Como não pertence? Você não tem que importar-se com isso. E é nisso que gostamos de concentrar a atenção, é conhecer o irmão, não pela igreja a que ele pertence, ou como ele usa a sua roupa, porém o que ele é em seu coração. Ah, que é isso, meus irmãos? É o que ele é em seu coração. Não tem como você fugir disto. Não tem como você sair disto. Esta é a grande realidade, é a grande verdade. É o coração que está comandando. Porque a aparência passa. A mentira tem perna curta, como dizem. E às vezes essa perna curta anda muito tempo. Abraham Lincoln chegou a dizer uma palavra, Abraham Lincoln. Um homem pode enganar muita gente por muito tempo. O homem pode enganar uma porção de gente por mais tempo ainda. Mas ele não pode enganar por todo o tempo. É nisso que olhamos. Conhecer um irmão, não pela igreja que pertence, ou pelas roupas que usa, porém o que ele é no coração. Então Jesus disse, no Evangelho segundo São João, creio que é no capítulo 8, o verso é o 32. Todo mundo conhece esse versículo. Todo mundo, as crianças toda a vida citaram de cor, né? Este versículo ao qual vamos ler para vocês nesta hora. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Esse foi o 31, agora o 32. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, mesmo sufocada, ela coloca a sua cabecinha para fora e grita, ei, não se deixe enganar. Observe direitinho como as coisas estão sendo feitas. Ah, mas as pessoas acham que são livres, que são filhos de Abraão, que são descendências de Abraão. Eles responderam para Jesus, nós somos descendências de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? E respondeu-lhe Jesus, verso 34, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo
do pecado. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então só Ele pode libertar. E Ele é a verdade. Pois Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E a verdade chega o momento de estar brilhando. E tudo que é feito em oculto, chega a hora de ser público, de ser manifestado e de ser revelado. Não tem como a palavra de Deus falhar. E ela jamais falhará. Porque os céus e terra passarão, mas minhas palavras não hão de falhar, não hão de passar, disse o Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, meus amados e preciosos irmãos, e que isso possa servir de alimento para a sua alma, lenitivo para o seu espírito, luz para o seu caminho. Na decisão a ser tomada, cada dia, às vezes tem que tomar-se uma decisão, ir ou ficar, sair ou permanecer. Tenha o seu coração iluminado por Deus. Dá-lhe lugar, não olhe para seu sentimento próprio, olhe para o seu coração através da luz do Evangelho. Tudo isso que vos tenho trazido é para você refletir sobre isto e pensar. E que isso possa te curar, porque a palavra cura. E enviou-lhes a sua palavra e os curou. Então isso não pertence a homem nenhum, tudo que vos disse não é pensamento meu, não é imaginação minha, é aquilo que o profeta nos trouxe na revelação da Santa Escritura, a nossa amada, preciosa Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus Cristo, tenham todos um ótimo e maravilhoso dia.